Então, hoje, dia 28/5, mais uma gravação do encontro. Estamos ainda no capítulo 8 e a minha ideia é retomar antes de. Peraí, tá. Eu vou reler essa parte, a letra E, tá? Retomando a pergunta do Gilberto, que foi aqui, né? O Gilberto perguntou por que colocou estúpido como estúpido junto com inefável. Então, lá no capítulo 4, que é intervalo e holófrase, parte 1, eu comentei naquela última ocasião com vocês, né, respondendo o Gilberto, falando, olha, isso é uma citação do próprio Lacan. Só que eu não sabia exatamente onde é que estava, então eu fui lá. Então a citação é essa, ó. Ou seja, S, sua inefável e estúpida existência, A, seus objetos, então está falando de S, né? Então, A, sua inefável e estúpida existência, A, seus objetos, a linha, seu eu, isso é, o que se reflete de sua forma em seus objetos, e A, maiúsculo, lugar de onde ele pode ser formulada a questão de sua existência. Isso aqui está de uma questão preliminar, página 555 da ZAA. Eu retomei dois trechos que o Alfredo fala para explicar dessa citação. Então, segundo a citação, a existência não é apenas inefável, mas também é estúpida. Não é que Lacan sustente que o sujeito seja estúpido, embora tenha escolhido esse termo, é porque quis, sem dúvida, usar uma palavra forte e bastante degradante. Por um lado, querer afirmar a própria existência é senão estúpido, pelo menos uma empreitada insensata e louca. Mas o termo stupid tem, pelo menos, outro sentido. Em francês, um sinônimo desse outro sentido do termo é bien, boquiaberto, o que em espanhol é expresso como estupefato. O sujeito é estúpido porque sua própria condição de sujeito, e aqui a gente está falando dessa relação de S, né? Era o Alfredo falando onde é que está o sujeito, por exemplo, no esquema Z, né? De S a maiúsculo, passando de A linha e A maiúsculo, onde é que está o sujeito? Então, em espanhol é expresso como estupefato. O sujeito é estúpido porque sua própria condição de sujeito apresenta a ele produzindo um efeito de estupefação, de surpresa, que conota tanto um furo intervalar na cadeia como um corporal, boquiaberto. Aqui eu peguei só mais um trecho para concluir, que aqui remete à questão do tema que a gente está trabalhando, que é da psicose, também do capítulo 4. Se a existência do sujeito é inefável e estúpida, a pergunta por sua existência, quando é feita, de modo algum o é. Ela se apresenta articulada, possui um texto. Além disso, pode-se afirmar que a pergunta já está articulada antes do início de qualquer análise, para todo sujeito que se enquadra no campo da clínica da pergunta, ou seja, clínica psicanalítica do campo do intervalo. A pergunta foi articulada com um texto preciso, antes de seu encontro com um analista, dentro do dispositivo criado para seu esclarecimento e formalização. No campo da holófrase, a pergunta pela existência não pode ser feita, pois como será desenvolvido mais adiante, é onde a gente está agora, no capítulo 8, todas as existências tendem a desaparecer devido à fora-clusão do nome do Pai. Então, aqui, de novo, ele está falando que, fazendo a distinção entre essas duas clínicas, a clínica do intervalo é a clínica da pergunta, a clínica da psicose, né, incluída, a clínica das psicoses incluída na tabela da holófrose, ela não tem quanto possibilidade de pergunta. Né? Aqui, a pergunta pela existência não pode ser feita, pois, como será desenvolvido mais adiante, todas as existências tendem a desaparecer devido à fora-clusão do nome do Pai. Então, era esse ponto que eu queria retomar, né, pelo último questionamento que o Gilberto fez.
que estava presente aqui, ó, nessa citação. Ao redor desse furo, onde o suporte da cadeia significante falta ao sujeito e não necessita, como se vê, ser inefável para ser pânico, é onde se desenvolveu toda a luta na qual o sujeito se reconstruiu. Então, aqui eu vou retomar um pouquinho, só para a gente ter, né, um pouco mais de continuidade. A gente parou bem nessa citação. Então, aqui, a paraclusão de P em A faz com que o suporte da cadeia significante falte ao sujeito. Novamente, trata-se da cadeia significante concebida como dois toros enlaçados, um toro do sujeito e um toro do outro, do grande outro. Em seu enlace mútuo, testemunham um duplo fechamento, o de cada toro e o do enlace. O sujeito fica infinitizado pela ausência de fechamento da cadeia significante, o que foi explicado em capítulos anteriores, por meio das formas do intervalo e da holófrase extraídas do seminário 11 de Lacan. Então, aqui o Alfredo, inclusive, traz a referência, né, de onde que ele está tirando isso. Ele extrai do seminário 11 e volta lá para o seminário 5, volta lá para os escritos, né, de uma questão preliminar, para reler essa concepção de neurose e psicose, né, a partir do esquema RI. Então, aqui, né, então, infinitizado pela ausência de fechamento da cadeia significante e desenodado de A, ou seja, fora do discurso ou laço social, o que não significa estar em desacordo com a maioria das pessoas, mas sim desenodado do outro, né, do grande outro, constitutivo de si mesmo, ficando assim sem possibilidade de composição dialética, dada a distinção entre outro e a indistinção entre outro A, então a dialética, que já falou, vai estar reduzida a e a', ou entre M, né, o outro primordial, e o campo, né, A também, que é o campo significante. Parece que eu escutei um barulhinho, alguém quer falar? Eu não estou enxergando. Uma dúvida só, uma consulta. Dentro do assunto, mas saindo um pouquinho dele, aproveitando a ocasião, a citação, a remissão ao seminário 11, se você sabe de alguma versão do seminário 11 que tenha sido feita, sei lá, pela letra freudiana, ou um trabalho análogo ao que foi feito com o seminário 3 pelas duas argentinas, que compararam a versão Stafelá com a Paidós, fizeram uma edição comparada da Stafelá com a Paidós, se tem alguma coisa assim também do seminário 11, ou se a gente só tem a Stafelá mesmo e pronto. Olha, pelo que o do Ricardo Rodrigues Pontes, você já deu uma olhada? Deixa eu A do achar Pontos, vocês. a do Pontos eu não tenho. A do Pontos eu não tenho. Se você tiver online, Não, se tiver digital, tá. sim. Porque Eu a vou do, te a do mandar. Pontos, por exemplo, a do 20 dele tem umas notas maravilhosas. Uhum. Assim, realmente eu gosto das versões do Pontos, só que eu não tenho a do 11, não. E agora Tá, que eu você vou dar uma olhada, então. fez a referência das formas da holófrase e da psicose lá no seminário da holófrase da clínica do intervalo lá no seminário 11, pensei, putz, mas onde que eu vou consultar isso? Aí tá. Uhum. Eu agradeço, então, Lili. Sim. Tá, eu vou dar uma olhadinha e te falo, então, tá? Teve alguém que ia falar alguma coisa? Eu escutei uma voz. Não, então tá. Então, caso queira falar, é só abrir o microfone, tá? Então tá. Então, tal ausência do suporte da cadeia significante faz com que sua função seja suplantada pelas linhas de eficiência significante, que, se por um lado não proporcionam o tão necessário fechamento, por outro, permite que certa articulação entre os significantes se conserve, possibilitando que um sujeito se articule ali, podendo, ao menos, testemunhar de seu padecimento sem limite, como diz Lacan. E aqui volta, né?
Ao redor desse furo, onde o suporte da cadeia significante falta ao sujeito e que não necessita, como se vê, ser inefável para ser pânico, é onde se desenvolveu toda a luta na qual o sujeito se reconstruiu. É em torno desse buraco, e aqui da A, né, em que falta o sujeito o suporte da cadeia significante, né, ou seja, a partir de como que, com a inscrição da falta, da metáfora paterna, né, ou seja, quando é possível operar, né, inclusive o Alfredo diz, né, não é porque a pergunta sobre a, a pergunta a respeito do sujeito, né, estúpida, inefável, que no campo, principalmente no campo do intervalo, é, ela não seja operável, né, porque aí nesse contexto, inclusive no capítulo 4, que eu dei uma retomada para recuperar, ele vai falar que se dá da mesma maneira, né, quando se trabalha com raiz quadrada de -1, né, apesar de inefável, ou seja, você não acha a resposta, ela é exatamente por isso operacionalizada enquanto né, um número imaginário, né? E aqui a gente tem esse ponto, né, que está falando, olha, então, se o suporte da cadeia seguinte for de falta, há um padecimento, assim, o sujeito, dentro do campo da Holófras, ele testemunha seu padecimento sem limite, né, que é algo bastante terrível, né? Está relacionado também à infinização, o círculo infernal da demanda, né? A falta de suporte na cadeia significante articula o que acima se propunha como dificuldade na formalização da psicose. Tanto é que vai ficando claro, né, aqui que talvez em espanhol está da psicose, mas a gente pode pensar que, né, por ser diferente nesse sentido, e Alfredo aponta, singular, na dificuldade da formalização das psicoses, né? Elas são, ela não é uma psicose, né? E aqui, cada um dos abismos é contornado conforme sua índole. Então, lembrando o que, que é, do que ele está chamando de abismo, diferente de furo, que ele já trabalhou, com a foraclusão, né, com a foraclusão do nome do pai, né, P em A, mas também a foraclusão do outro lado, né, do extremo oposto, aonde ali estaria Φ e S. E a comparação com abismo, né, com esse horror, né, de que é algo que cai, cai e nunca chega ao final. Então, cada um dos abismos é contornado conforme sua índole. Um, o imaginário, pelos termos I e M, que não conseguem evitar o desmembramento da ordem imaginária, e o outro simbólico, por M e I, que não evitam a quase desaparição da ordem simbólica como tal. Deve-se levar em conta que nos abismos se inscreve tanto P0 quanto X0, como termos das falhas da significação I e da ordem S, localizando-se as letras dos registros fora do esquema I. E aqui tem as viazinhas que eu coloquei a título de esclarecimento. Então, aqui, repare, olha, na comparação com o esquema R, que esse aqui, quando ele está completo, né, quando ele opera, quando o intervalo opera, a gente vai ter aqui, olha, dois ternários, né, o inferior, o triângulo inferior, constituído por P, I e M, né, mas na relação com o P operando em A, né, o nome do pai estando operando na cadeia. Temos o ternário superior, né, que seria o triângulo imaginário, que ele é constituído pelo quadrângulo da realidade, que vai ter, né, essas duplas, né, reparem, as duplas que se invertem
de forma, né, como uma banda de Moebius, né, com uma semitorção, tendo enquanto a base dois termos simbólicos, né, o outro primordial e o ideal, né, o ideal simbólico, e composto do outro lado com M e I minúsculo, né, que fazem também o parzinho com A e a linha, né, que compõe, se a gente for lembrar, exatamente aqui, ó, é o esquema Z, né, de onde sai, né, aqui a gente tem o lado do sujeito, o lado do outro, né, então, o que acontece? O que acontece é que, a partir da foraclusão do nome do pai, aqui, ó, a gente vai ter um efeito também do outro lado do imaginário, né? Que o próprio efeito vai trabalhar agora. A gente vai ter dois abismos, isso aqui que ele vai chamar de abismo, né? E a partir desses abismos vai ter um efeito também centrífugo, né, de movimentação, que vai ser explicado mais para frente. O que compõe, no final das contas, é o esquema I, ele formalizado, né, do caso Chireno. Esses dois abismos e a movimentação que vai ser um deslocamento, né, a respeito, primeiro, que não tem quadrante da realidade mais, porque a realidade agora ela é toda expandida, né, pela forma, por essa forma topológica, M está no mesmo lugar, aparentemente, o Mzinho também, né, mas a gente percebe que acontece alguma coisa com o I, né, o I que antes estava aqui, ele vem parar desse lado, né, o penhar, de fato, some, a gente teria um izinho desse outro lado, né, que ia compor o quadrante da atividade, ele também vem parar aqui, né, e o A e a linha, né, a gente vai ter aqui, ó, um A aqui e um A linha aqui, né, isso vai ter efeitos muito significativos na constituição da realidade, e também o Alfredo vai falar um pouco disso já já. Então, voltando aqui, tem aqui, né? Então, dada a foraclusão, né? Dada a foraclusão do terceiro, os três registros, né? Qual que é o terceiro, né, que a gente está falando? O terceiro elemento vai ser esse que, né, a terceiridade, né, que vai estar colocado, voltando aqui também, o esquema E, né? Então, se a gente tem no Édipo freudiano pai, mãe, criança, aqui a gente tem um outro elemento, 3 mais um, né? Que é essa composição com em A, né? Que é a lei. Então, de volta aqui. Que é a lei. Então, a foraclusão do nome do pai, né? Então, dada a foraclusão do terceiro, né? Do nome do pai, os três registros não se anotam. E a realidade cobre tudo. Então, lembra que eu falei que no esquema R a realidade ela é constituída como uma banda de módulos, né, com uma semitorção, onde a dialética ela é composta, né, entre S e A. E aqui a gente está vendo que no esquema I, a realidade ela vai estar sobreposta sobre todo o esquema I, cobre tudo, né? Então, aqui que seria M maiúsculo e M minúsculo, né, a constituição do quadrante da realidade, se estende cobrindo toda a realidade. Todo o esquema aí está sombreado. Mas é uma realidade aberta à perda nos quatro extremos. Então, não tem o fechamento necessário, né, o suporte necessário que a lei, de alguma forma, faz com que opere na cadeia significante. No esquema R, a realidade vela o real, mas como montagem do simbólico e do imaginário. Envolve apenas uma parte deles, e assim não se confunde com eles.
para o sujeito inscrito na legalidade intervalar, o imaginário, constituído, né, pelo ternário. Vamos lá, olha lá. Agora vai ficando mais difícil um pouco. Aqui, ó. Imaginário constituído por esses três termos, né? I, M minúsculo e I minúsculo. Então, eu sempre volto. Aqui. E o simbólico pelo ternário simbólico, né? Que vai estar P, né? Nome do pai, outro primordial ideal, que é o simbólico, existem fora da realidade, ao menos o sujeito conta com a possibilidade de sua existência. Que tudo se torne realidade na psicose implica a perda da distinção entre ao menos duas cenas. E aqui ele volta de novo a falar a respeito dessa condição bastante fundamental, que é a estrutura do inconsciente enquanto composta por ao menos duas cenas. Quando ele diz que a ideia sobre o inconsciente a céu aberto na psicose, isso vai contra um certo estatuto lógico do inconsciente, porque a céu aberto implica que não há duas cenas. Que tudo se torne realidade na psicose implica a perda da distinção entre ao menos duas cenas. Já não opera a distinção entre esta cena e a outra cena, podendo a outra, no campo do intervalo, ser qualquer uma delas. Por exemplo, tanto a cena onírica quanto da vigília, a da realidade quanto a da fantasia. Ou seja, perde-se o valor da distinção do inconsciente, tal como se estabelece no campo do intervalo. Isso é entendido como a outra cena. Por esse motivo, criticou-se acima a validade do uso da noção de inconsciente no campo da holófase. Então vamos lá, buscar a crítica, e eu busquei. E essa aqui. Né? Vamos retomar, porque nem sempre é óbvio. Principalmente porque se repete essa ideia, né, e se torna meio que na verdade, essa interpretação, né, que é uma interpretação pós-lacaniana, né? Então, o inconsciente, como formulado por Freud e reelaborado por Lacan, nunca opera a céu aberto. Pelo contrário, ele implica sempre a noção de uma outra cena em relação a esta cena. O inconsciente funciona através de uma estrutura que envolve abertura e fechamento, em jogo de velamento e opacidade. Na psicose, o que aparece estar a céu aberto não é o inconsciente em seu funcionamento estrutural, mas sim a operação da metáfora e da metonímia sem velamento, já que na psicose há a foraclusão do significante do nome do pai. Então, o que é importante, né? O que ele está dizendo assim, olha, o que alguns analistas chamam de inconsciente a céu aberto, na verdade não é o inconsciente estrutural, mas sim a própria operação da metáfora e da metonímia sem velamento. Então, a gente não pode chamar isso de inconsciente, segundo a lógica que o Alfredo traz. Essa legalidade mínima, introduzida pelo terceiro elemento, né, o nome do pai, que articula lei e memória, que se opera, articula-se necessariamente ao quatro, ao quarto, tá? Ao quarto elemento obscuro. Deixa eu corrigir aqui, depois eu esqueço. Eu corrijo. Aqui, editar. Cadê? Me perdi. Achei. Tem uma L aqui. Tira o L. Salva. Ok. Desculpe. Aqui. Então, essa legalidade mínima introduzida pelo terceiro elemento, né, o nome do pai, que articula lei e memória, que se opera
articula-se necessariamente ao quarto elemento obscuro, ou falo como significante do sujeito, ou significante fora cluído do sujeito, lembrando que ele está falando, por exemplo, que na neurose, né, é fora cluído do sujeito, né? É que justifica a escritura de Lacan de nome do pai, composta de três elementos em uma posição ao um pai, em oposição ao um pai. Sem pai, né, no caso agora desse pai, a gente está falando que é da legalidade, sem pai não existe o outro, como A maiúsculo, já que se confunde mãe e, portanto, né, ou se confunde outro primordial, e, portanto, não se sustenta como lei a diferença com a outra cena. Além disso, sem pai não opera o elemento terceiro que habilita o quarto. Então, não opera a estrutura quadripartida, não pode funcionar a estrutura mínima de diferenciação das duas cenas, que é a composição, né, do consciente estruturado, né, a partir de dois eixos, que é o eixo da metáfora e da metonímia, da diacronia e da sincronia. Na psicose, o que se observa a céu aberto, então aqui ele, de novo, tentando reafirmar e tentando tirar essa confusão, ó, né, que isso que vocês estão vendo como céu aberto é a operação da metáfora e da metonímia, crítica ao autopreconceito, aquele que afirma que na psicose não há metáfora, sem velamento, justamente porque não operam as leis do significante e do inconsciente. E aqui é importante, né, lembrando que operar, né, as leis, né, o inconsciente ele continua sendo estruturado como na neurose, só que não opera as mesmas leis. Assim é que se pode encontrar somente no campo da psicose verdadeira associação livre, livre ou louca, sendo que na experiência analítica no campo do intervalo, a associação livre está profundamente limitada. Embora Lacan e, por vezes, Freud possam se referir ao inconsciente na psicose, a aplicação direta do conceito de inconsciente, tal como opera no campo do intervalo neurose e perversão, ao campo da holófrase, né, psicose, é teoricamente contraditório. E isso aqui, fim do comentário, né? Mais adiante, essa falta de limite entre as duas cenas será utilizada como elemento fundamental a ser considerado ao se abordar a articulação e distinção entre psicose, debilidade mental e fenômeno psicótico, psicossomático. O nó borromeano, que Lacan introduzirá em um momento posterior do seu ensino, leva ao máximo a função do enodamento entre três elementos, em que cada par só está articulado entre si pelo enlace com o terceiro. Trata-se de uma estrutura de enodamento de três elementos, na qual o quarto elemento, o quarto, é o sujeito, em sua forma particular de enodar-se aos três registros. E aqui a gente tem, né, a esquematização. A linha preta, no esquema a seguir, inscreve um percurso possível a outros, enquanto as três cordas se enodam segundo uma determinada legalidade. Duas só se unem por meio da terceira. Retorna-se, assim, a uma estrutura quaternária, composta por três mais um, no qual o elemento heterogêneo é o quarto, que representa o sujeito. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui que temos o elo do real, o elo do simbólico e o elo do imaginário. E aqui, nessa esquematização, a gente tem uma linha bem pequena, bem estreita,
que está falando que é o sujeito. É função do simbólico enodar os três registros e incorporar o quarto elemento. Então, aqui, olha, quando ele fala assim, olha, duas só se unem por meio da terceira. Então, aqui, duas, real e imaginário, se unem pelo simbólico, tá? Então, quando ele está dizendo a função do simbólico, enodar os três registros e incorporar o quarto elemento, que é o heterogêneo. Qual é o heterogêneo? É o sujeito, né? Se o simbólico não está legalizado pelo terceiro elemento, dificilmente poderia enodar os demais registros em um nó de três que torne possível o quarto. Então, se o simbólico, se não simbólico não opera o nome do pai, a lei, porque ela está fora incluída, é isso que ele está dizendo, é, então, né, que o terceiro elemento fala do pai, dificilmente poderia enodar os demais registros em um nó de três, os três, que torne possível o quarto sujeito. Então, vamos lá. Isso vai estar bem mais para frente no ensino de Lacan, né? O Alfred pincela isso aqui, mas ele não desenvolve, porque ele se concentra muito mais no texto de uma questão preliminar, né? Para trabalhar o campo da holófrose. Apesar dele buscar, né, pensar isso do seminário 11, e depois ir lá para depois do seminário, né, 19, 20, vai lá para frente para falar dos nós. Então, como consequência do desenvolvimento dos registros, real, simbólico e imaginário, a realidade perde o limite. E o sujeito, como já foi dito, se degrada em sua existência simbólica à dialética de A e A I. E aqui é muito importante, dentro da teorização, para a gente, inclusive, pensar a clínica, esse ponto aqui, né? Há um efeito, né? Um efeito importante que, inclusive, quero mostrar aqui quero mostrar aqui para vocês, depois, tá? Só para eu lembrar onde que eu estou. Se aqui a gente tem, no campo, né, assim, do intervalo, onde a legalização opera, né, ou seja, nome do pai opera, então a gente tem uma dialética, né? A gente, por exemplo, esse aqui é o esquema Z, mas se vocês forem lembrar que isso aqui é uma simplificação do lambda, né? Que é o esquema L, qual que é a diferença? A diferença é que ele tinha um outro eixo, porque aqui está demarcado o eixo imaginário. E aqui tinha um outro eixo, de S até A, que era o eixo simbólico, dizendo que, né, recebemos a própria mensagem de forma invertida a partir do outro, mas isso também é atravessado pelo eixo imaginário, né? Então, essa compondo assim uma dialética entre S e A, né, entre o simbólico. Na distorção do esquema Z, que a gente pode ver no campo não do intervalo, a gente tem aqui, olha, pelo não fechamento, uma redução dialética, a e a linha, né, entre eu e os outros, pequenos outros objetos, né, e se perde exatamente, repare, porque a partir do esquema I, não temos mais S e A compondo. Olha aqui. Tá? Então, há uma redução dialética nesses termos. Tá? Então, aqui, tá. Então, isso é muito importante porque dentro da clínica, né, a gente percebe essa relação, né, como que a tentativa do sujeito na psicose de afastar é sempre algo muito relacionado a esse outro, assim, esse pequeno outro. Né?
E aí a gente pode, enfim, depois disso aprofundar um pouco, inclusive a respeito de algo que a Flávia Dutra vem desenvolvendo, né, que parece que é bastante óbvio dentro da prática clínica, que é essa invasão de autoridade, né. Então aqui, degrada, então o sujeito na sua condição degradada, né, simbólica, né, vai ficar reduzida à linha, e seu corpo adquire uma função especial, né. Por um lado, o real do corpo, dada a ausência da lei e do impossível, passa a ser apenas aquilo que sempre retorna ao mesmo lugar, o real do corpo biológico. Essa espessura real do corpo na psicose é para Lacan o que, funcionando como uma espécie de ilhota, separa a união dos dois furos. União que, se ocorresse, significaria o grande engolimento natificante final. O que distingue a ilhota dos abismos simbólicos e imaginários é apenas uma diferença de nível, o que faz com que a própria realidade, sem amarras, esteja permanentemente submetida ao risco de afundar no abismo infernal, além de conferir à metonímia ou ao deslizamento na psicose sua dimensão dramática, né? Já que, né, como não opera a lei, a gente também não trabalha, então tem várias consequências, né, disso. Primeiro, que é na composição quadripartida do ponto de estofo, né, de Homo fadiga, né, aquilo que faz com que se detenha o deslizamento infinito. Então, aqui isso não opera. Então, toda a espessura, essa aqui é do espanhol, tá? E aqui, para concluir hoje, eu trouxe até em francês. Não esperem que eu leia, eu vou trabalhar apenas o conceito. Hoje a Gabriele não está aqui para nos ajudar. Então, toda espessura da criatura real interpõe-se em contrapartida para o sujeito entre o gozo narcisista de sua imagem, zero, e a alienação da palavra, onde o ideal do eu tomou o lugar do outro. Então, vamos aqui é a da Zahar. Toda espessura da criatura real, ao contrário, interpõe-se para o sujeito entre o gozo narcísico de sua imagem e a alienação da fala, em que o ideal do eu assumiu o lugar do outro. E essa aqui é uma situação difícil, viu? Mas ele está tentando, basicamente, ele tentou explicar isso de antemão aqui, né? Falando. Então, vamos tentar reler isso aqui. Reparem que, na versão em espanhol, ele utiliza a palavra. Na Zaa, existe fala. E em francês, parole, né? Parole. E aí a gente tem uma questão que eu conversei com a Gabriele e fui pesquisar um pouquinho mais. Porque parole em francês pode ser traduzido para o português como palavra, fala ou palavra falada. Então aqui caberia uma questão, né? Qual que é a melhor tradução, palavra ou fala? Então o primeiro termo é fala, faculdade ou ato de falar. Quando parole se refere à faculdade de falar, ao ato de produzir linguagem oral. A fala é algo próprio do ser humano. La parole est propre de l'homme. Discurso proferido, expressão verbal concreta. Quando indica o que é dito, ou seja, uma palavra proferida ou discurso oral, pode ser traduzido como fala ou palavra falada. Ele tomou a palavra por último. E terceiro aqui, a gente tem palavra enquanto unidade de linguagem. Em certos contextos, especialmente mais literários ou filosóficos, pode também ser traduzido como palavra, embora o termo mais neutro para palavra em francês seja morte. Sua palavra era cheia de sabedoria. Em termos técnicos, por exemplo, na psicanálise,
Em Lacan, por exemplo, parole é distinta de langue, língua, e lagage, linguagem. Nesse contexto, parole costuma ser traduzida pelas AA, né, como fala, né? Eu esqueci de colocar aqui. Mas o que a Gabriele falou é que a gente tem que tomar essa dimensão quando for, que, que para lembrar que é palavra falada, né? E que há distinções muito importantes na língua francesa para isso. Então, aqui só para retomar essa citação, né? Então, sobre a espessura da criatura real, para o sujeito, entre o gozo, né? Entre o gozo narcisista de sua imagem fizeram, e a alienação da palavra, do parole, onde o ideal do eu tomou o lugar do outro, né? Que é exatamente aqui, colocando nessa condição. A condição de sujeito aqui, né? Ele está falando a respeito desses dois lugares, né? Aonde quem A foi fora-incluído e o que fica no seu lugar é o ideal, né? Ele é expandido para cá. É, então, assim, para o sujeito entre o gozo narcisista de sua imagem, e aqui tem, né? Que é o fizeram, então está naquele outro extremo, e lanção da palavra, onde o ideal do eu tomou o lugar do outro. Pois é. Então, aqui só para retomar, então, como consequência do desenodamento dos registros real, simbólico e imaginário, a realidade perde o limite. O sujeito, como já foi dito, se degrada em sua existência simbólica dialética de A e A minha. Então, repare que está falando aqui, né? Essa versão em espanhol está melhor, né? Então, o sujeito, ele se degrada e ele fica reduzido a essa condição do ideal, né? De A e A minha, a dialética do ideal. E seu corpo adquire função especial. Dada a ausência da lei do impossível, passa a ser apenas aquilo que sempre retorna ao mesmo lugar. Então, nessa dimensão também, a gente está falando da lei do impossível, então temos efeitos sobre o real, né? O real enquanto impossível. Né? Tender ao infinito é como se o impossível não operasse também os limites. Tá? O que funciona aqui, uma espécie de ilhota, separa a união de dois furos, união que, se ocorresse, significaria o grande engolimento da edificante final. O que distingue a ilhota dos abismos simbólicos e imaginários. Eu vou tentar retomar um pouquinho melhor essas citações no próximo encontro, para a gente ver se a gente avança mais. Vocês têm alguma questão? Querem retomar algum ponto? Temos um pouquinho de tempo ainda, 5 minutinhos. Deixa eu parar. Enfim, né? Acho que estamos avançando aqui a respeito, né, da construção, principalmente do esquema aí, e cada vez mais novos elementos vão compondo o esquema aí, e principalmente a partir da sua relação com o esquema R, né? As distorções e as modificações topológicas, né? Então a gente tem um efeito cascata a partir da não operação da lei. Basicamente é isso que a gente está, que o Alfredo está basicamente montando, né? Repare, ele mata, ele arma todo um maquinário ali, dizendo, sabe, é quase uma máquina mesmo, né? Ele pega o esquema R e fala assim, olha, vamos tirar isso aqui, vamos ver o que acontece. Obviamente que quem fez isso foi Lacan, mas o Lacan ele não especifica com tantos detalhes, né? Esses movimentos, né? Os efeitos de cada elemento, o que que acontece. Nem mesmo o Alfredo dá conta de todo, né? Vai ter até onde ele conseguiu elaborar. Mas é com muita riqueza de detalhe agora. E a gente vai vendo a complexidade, né, disso, né, por isso também o quão difícil é a clínica das psicoses. É um desafio enorme.
e sai da lógica, né, de uma intuição, né, sabe, dos prejuízos que temos com certas falas pouco rigorosas conceitualmente, como, né, então é a céu aberto, então como se o psicótico fosse muito livre por causa disso, né? A dimensão do gosto também é extremamente modificada, né? A partir disso também é importante a gente poder avançar nisso também. A questão do desejo, como que fica, fantasia, não há pergunta, não é possível, já que falta, né, uma condição da cadeia, né, que legalize a pergunta sobre existência fica também comprometida. Então, assim, há inúmeras consequências, né, só não, assim, não dá para, assim, são clínicas distintas, mas não são, só que também não dá para dizer que elas são apartadas, né, porque é uma em covariância com a outra, né, mas são clínicas muito distintas, né. Mas não dá para ler a psicose sem estar lendo a neurose, né? Não dá para a gente precisa de uma da outra para ficar lendo isso, os efeitos, né? Para tentar minimamente localizar, né? A gente, se na neurose a gente sempre está um passo atrás, na psicose a gente está muitos passos atrás, né? Sempre meio que lá caçando o que que tá, os efeitos, as consequências. Pessoal, então é isso. É, Obrigado pela, né, pela presença, participação. A gente dá continuidade, então, semana que vem, mesmo dia, mesmo horário. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.